Rapaziada, segura essa que o capítulo 1146 de One Piece chegou quebrando tudo. A verdade veio como um soco do Gear 5 na cara da realidade. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que o Gunko pode ser muito mais do que um cavaleiro sagrado. Ele pode ser o estopim da próxima guerra mundial em One Piece. Então já senta o dedo no like, comenta Guerra Mundial de Elbaf se você tá pronto. E vambora que o negócio hoje tá intenso. E já começamos com um salve especial para nossos tripulantes fiéis. Evican, Pátria Brasil, Luiz e Guilherme Ancheita. Valeu demais pelo apoio de sempre. Então bora para o que importa. Logo de cara, Nami se depara com Gunko e suspeita que ela seja uma das intrusas humanas em Elbaf. No entanto, Gunko se autoproclama uma deusa. Anota aí, teoria quente direto do Novo Mundo. E se o Gunko for na real um clone de um deus antigo? A gente já viu o Oda brincar com esse conceito com o Luffy Nika. Então imagina se o governo mundial tá tentando criar deuses artificiais, usando ciência maluca, linhagem dos dragões celestiais e talvez até tecnologia do Vegapunk. Se isso for verdade, o Oda tá jogando no modo lendário. Mas o que deixa todos em choque. Essa declaração não é apenas arrogância, ela se refere a si mesma como uma divindade, indicando uma possível conexão com os dragões celestiais, que se consideram deuses no mundo de One Piece. Nami, sem hesitar, ataca Gunko, mas é surpreendida por uma técnica chamada Aloe, ou Arrow Edge, que redireciona o ataque de volta para ela. Gunko repete essa técnica com os ataques de Jinbei e Brook, demonstrando sua habilidade de refletir ataques com precisão. Após os confrontos, Gunko faz um discurso impactante sobre o destino do mundo. Ela afirma que o mundo está destinado à destruição, mas que alguns, como Clover, Olvia e Vegapunk, descobriram essa verdade e tentaram alertar a todos. Isso sugere que Gunko possui conhecimento sobre os segredos do século perdido e o verdadeiro propósito do governo mundial. A habilidade de Gunko de redirecionar ataques pode estar relacionada a uma Akuma no Mi, do tipo Paramécia, possivelmente a Arrow no Mi, que permite manipular a trajetória de ataques. Sua autoproclamação como deusa e o conhecimento profundo sobre o mundo indicam uma ligação direta com os dragões celestiais e os cavaleiros sagrados. Além disso, o fato de ela mencionar figuras como Clover e Vegapunk sugere que ela está ciente dos esforços para desvendar os mistérios do mundo e pode estar agindo para impedir que essa verdade venha à tona. E é aí que a coisa começa a ficar séria. Depois do discurso de Gunko, vem a bomba, ela profetiza uma guerra que vai engolir o mundo inteiro. Uma guerra de proporções tão insanas que promete destruir tudo. E se tem uma coisa que a gente aprendeu em One Piece, é que quando alguém com conhecimento do século perdido fala sobre uma guerra global, é porque ela está bem mais perto do que parece. Enquanto isso, em contraste direto com esse clima apocalíptico, vemos Luffy e o príncipe Lock completamente no modo festa. Os dois estão literalmente enlouquecidos, mas não de raiva, e sim de tanta comida. Isso mostra como o espírito livre do Luffy continua intacto mesmo com o mundo à beira do caos. Mas não se engane, esse comportamento pode ser só calmaria antes da tempestade. Do lado de Killingham, as coisas também avançam. Ele já derrotou o Walrus e o misterioso Andy, e agora está se preparando para um anúncio que pelo jeito vai chacoalhar Elbaf. Isso pode indicar a revelação de um plano, ou até uma convocação para os gigantes se posicionarem na guerra que está prestes a eclodir. E aí voltamos para o Sensama, que, para quem ainda não ligou os pontos, parece ter derrotado o lendário Saul. Mas mesmo antes de perder a consciência, Saul teve tempo de fazer algo crucial. Avisou a Nico Robin sobre a situação, pedindo que ela salvasse as crianças. Esse detalhe é importante, porque mostra que Saul manteve a esperança viva até o fim. E mais uma vez, Robin está no centro das revelações sobre o mundo. Agora, atenção para esse ponto. Saul também revelou que Elbaf possui uma escola e uma biblioteca, um lugar de conhecimento no meio de uma nação de guerreiros. Isso muda completamente nossa visão sobre os gigantes. Elbaf não é mais apenas o lar de brutos com força monstruosa, agora é também um polo de sabedoria e memória histórica. É exatamente por isso que o rei Harold implantou a cultura da paciência por lá. Ele quer que os gigantes aprendam, pensem, estudem e só lutem quando for realmente necessário. Mas é aí que entra o verdadeiro conflito? Saint-Sama está furioso porque essa nova filosofia derrubou a moral dos gigantes? O rei Harold está tentando evitar a guerra, enquanto o governo mundial, representado por figuras como Saint-Sama e Gunko, parece determinado a provocá-la. Mas é aí que vem a reviravolta sobre os gigantes. Nem todos são inimigos, apenas os C-colônios, os mais brutais, os mais poderosos. E segundo o próprio Saint-Summer, esses caras não passam de mercenários, guerreiros de aluguel que deviam servir ao governo mundial. Ou seja, ele enxerga os gigantes não como aliados, mas como ferramentas de guerra, uma força bruta que pode ser manipulada e controlada. Só que a coisa fica ainda mais tensa quando voltamos para o Gunko e sua interação com a Nami. A gente comentou antes que Gunko parecia estar junto com os humanos que invadiram Elbaf. Mas não é bem isso. Ele próprio solta a frase bombástica: "Eu não sou um homem, eu sou um deus." E é aqui que muita gente se perde. Calma, respira e vamos analisar isso direitinho.
À primeira vista parece loucura. Como assim, Deus? Um ser superior? Uma entidade divina? Mas talvez não seja tão literal assim. É só lembrar. Os Cavaleiros Sagrados são chamados de dragões celestiais, e os dragões celestiais se autoproclamam deuses. Isso mesmo, eles acreditam ser superiores ao resto da humanidade. Um bando de aristocratas que se acham intocáveis. Então faz total sentido o Gunko estar repetindo esse discurso. Ele não quer ser visto como um simples homem. Ele quer se destacar, quer estar acima, inalcançável, como os outros da sua casta. E se a gente puxar o gancho do príncipe Loki, que já disse ser o deus Sol Nika, a coisa fica ainda mais interessante. Afinal, o verdadeiro deus Sol Nika é o Luffy. Então será que Gunko está fazendo a mesma coisa? Fingindo se apropriando de um título que não lhe pertence? A teoria encaixa perfeitamente. Gunko seria um cavaleiro sagrado que, como todo dragão celestial, acredita ser um deus. Mas no fundo, é só mais um humano com complexo de superioridade. E enquanto ele faz esse show de arrogância, a gente volta à ação. Nami parte pra cima e ataca com tudo. Mas Gunko simplesmente rebate o ataque, do jeitinho que ele já tinha feito antes. Ele redireciona o golpe de volta pra ela, como se dissesse, você não é digna nem de me encostar. E o mesmo acontece com Jinbe e com Brook. Todos os ataques são refletidos. É como se Gunko fosse um espelho perfeito de energia. Nada do que é lançado contra ele parece surtir efeito. Tudo volta. Isso levanta uma dúvida absurda. Qual é o verdadeiro poder de Gunko? Ele está usando o hack da observação em nível avançado? Ou é alguma Akuma no Mi, absurda, que manipula vetores ou reflexos? E aí está a resposta para a pergunta que muita gente fez. O que aconteceria se o Brook atacasse o Gunko? E a resposta é... ele se ferra também. Porque Gunko devolve até mesmo ataques espirituais, o que já coloca esse cara num nível completamente acima da média dos Cavaleiros Sagrados. Agora, a pergunta que ficou no ar e pegou todo mundo de surpresa foi: mas peraí, o Gunko não era fã do Brook? Como assim ele atacou o cara do nada? Pois é, essa cena foi um verdadeiro tapa na cara das expectativas. O Seabrook sempre foi idolatrado por muitos, e aparentemente Gunko era um desses fãs ocultos. Mas na hora H, no campo de batalha, ele não pensou duas vezes antes de agredir o próprio ídolo. Isso deixa claro, Gunko pode até gostar das músicas de Brook, mas ele não sabe quem Brook realmente é. Ele não reconhece o artista por trás da canção. Para ele, Brook é só uma voz, uma melodia que ele ouve no fundo, talvez até como forma de se concentrar ou acalmar o caos na cabeça. Mas o rosto, o nome, a história por trás daquela voz, nada disso importa pro Gunko. Ele não conectou os pontos, ou pior ainda, conectou e mesmo assim não se importou. Isso levanta uma possibilidade cruel. Gunko pode ser fã da arte, mas não do artista. Ele valoriza a música, mas não o ser humano que a criou. E isso é forte porque mostra o quanto ele é frio, calculista e até hipócrita. Curte as canções do Brook, mas não pensa duas vezes antes de atacá-lo, como se sua admiração fosse superficial, descartável. Talvez ele escutasse Brook nos concertos transmitidos pelo mundo, talvez até tenha memórias associadas àquelas canções. Mas quando o artista apareceu na frente dele, o deus que ele acredita ser falou mais alto que qualquer sentimento de respeito. Esse conflito entre fã e ídolo, entre arte e violência, entre admiração e destruição, adiciona uma camada psicológica poderosa ao personagem Gunko. Mostra que ele está preso dentro da sua bolha de superioridade. E isso faz a gente se perguntar: quantos mais dos Cavaleiros Sagrados carregam esse tipo de comportamento? E assim, com essa tensão entre ídolo e traidor, o capítulo 1146 chega ao fim. Um capítulo que não só expandiu o universo, como também mergulhou fundo na mente de um dos personagens mais misteriosos dessa nova fase. E se esse foi só o começo, imagina o que vem no capítulo 1147.